Olá pessoal, vamos aí para a nossa segunda aula de Direito Ambiental? Eu sou a professora Mariana e vou estar aqui hoje falando com vocês sobre o meio ambiente, obviamente, e a Constituição, e também sobre as competências, tanto material quanto legislativa aí, dessa matéria de Direito Ambiental. Então vamos começar aí pela nossa Constituição Federal. Eu quero que vocês façam uma leitura, pra gente não perder o costume, né? Opa, fugiu aqui pra mim. Aí. Do artigo 225 da Constituição, que ele vai ser o mais importante aqui da nossa aula de hoje, tá? Então, dá uma pausada no vídeo, lê o artigo, tenha sempre esse costume para vocês se acostumando aí com a redação da lei e no dia da sua prova, se cair alguma coisa parecida ou então a cópia do texto, você já vai conseguir se virar melhor aí. Então, por que o artigo 225, gente? Porque ele vai estabelecer o direito ao meio ambiente como um direito fundamental. E por que isso? Isso porque a gente precisa que seja um direito de todo mundo para visar a melhor qualidade de vida da população, não só enquanto população, em conjunto, mas também por cada um, né? Cada pessoa por si própria. E vai dizer então o seguinte, que o meio ambiente, o direito ao meio ambiente, é um direito ao meio ambiente equilibrado ecologicamente. Então, o que a gente tem que pensar aqui? Equilíbrio ecológico. O equilíbrio, ele nunca vai poder obstaculizar o desenvolvimento econômico. Então, a gente vai ter o desenvolvimento de um lado e a preservação do meio ambiente do outro lado. Só que pode acontecer os dois de maneira desenfreada, a gente pode só preservar e não produzir nada, ou a gente pode só produzir matando toda a natureza aí? Não dá, né? Então, o que a gente tem que pensar? Que tem que haver um equilíbrio entre esses dois, que a gente tem que produzir, que tem que ter o desenvolvimento econômico da população, mas também, por outro lado, essas pessoas aí que vão estar desmatando, que vão estar desequilibrando, deixando aí de preservar o meio ambiente, né, como ele já era antes, que elas vão estar desmatando, por exemplo, ou então gerando poluição, enfim, elas vão ter que fazer isso de um modo moderado, de um jeito que a natureza seja prejudicada, mas que seja o menos prejudicado possível. Então, a gente diz que esse equilíbrio, ele tem aí uma concepção antropocêntrica, porque ela vai visar aí os interesses dos seres humanos. E tem um dever genérico aí para a coletividade, né, esse dever de proteção, e o poder público, toda vez que eu colocar nos slides para vocês, ó, o PP é o poder público, tá, gente? Tem aí esse dever de defender e de preservar o meio ambiente. E a gente vai ver como que o poder público vai fazer isso. Então a gente vai dizer o seguinte, que o meio ambiente ele é um bem de natureza difusa. É então indisponível. Lembrem aí que ele é um direito fundamental. E aí, quando vocês lembram dessas perspectivas do direito fundamental, fica mais fácil da gente entender esse pedacinho aqui dessa aula. Então, a gente tem que preservar o meio ambiente só porque a gente está aqui agora e a gente precisa de um ar puro, a gente precisa ter uma boa qualidade de vida? Não, a gente tem que preservar para nós que estamos aqui e para as futuras gerações. Então, nunca esquecer disso. Não é só para quem está aqui. Não adianta a gente desmatar e poluir e prejudicar a natureza, porque daqui uns 50, 60 anos a gente já não vai estar aqui mais. Não, a gente tem que preservar isso para as futuras gerações também, porque senão era capaz que nem a gente estivesse aqui se ninguém tivesse pensado nisso antes, não é, galera? Então, igual que eu falei ali para vocês antes, ó, o equilíbrio, ele vai pressupor então o desenvolvimento e o meio ambiente, sempre de um modo que não seja um desenvolvimento desenfreado e nem uma preservação aí exacerbada, sempre um equilíbrio. E aí a gente vai dizer que ele é um direito fundamental de eficácia dirigente, irradiante e eficácia horizontal. O que é cada uma dessas?
Então, a eficácia dirigente vai vincular os três poderes, executivo, legislativo e o judiciário, que são incumbidos aí de tornar eficaz esse direito fundamental ao meio ambiente. A eficácia irradiante, então, por sua vez, ela vai nortear a interpretação das normas infraconstitucionais que tratarem aí sobre esse direito fundamental ao meio ambiente. E a eficácia horizontal, ela vai se alongar no plano privado. Então, não é só o poder público que tem esse dever de preservar aí a natureza, o meio ambiente, mas também o setor privado. Então, vamos ver em separado aí. Qual que é o papel do poder público, então, aqui para nós? É a proteção da fauna e da flora, isso contando, né, não apenas a extinção, mas a crueldade, não deixar as pessoas fazerem crueldades com animais, enfim. E também a extinção, tanto das plantas quanto dos animais. Então aqui, ó, preservar a biodiversidade, instituir espaços territoriais especialmente protegidos, e a gente vai falar melhor disso daqui nas próximas aulas aí. Exigir estudo prévio de impacto ambiental, que vai chamar esse EIA aqui, que é o estudo prévio do impacto ambiental. Por exemplo, vai ser construída uma empresa numa área que tem bastante vegetação, enfim. Será que se for construída essa empresa lá, vai estar desmatando uma parte muito importante daquele território? Ou então, será que aqueles animais que moram ali vão migrar? Para onde que eles vão? Eles vão conseguir sobreviver após perderem aí esse território de onde eles já viviam? Um ótimo exemplo para a gente entender isso é a construção da hidrelétrica, porque a gente sabe que causa um impacto enorme naquela área. E aí a gente tem que estudar tudo isso para ver se vale a pena o desenvolvimento ou não, se a gente vai ter que privar aí pela preservação daquele lugar. E aí nessa parte aí do estudo prévio também a gente fala do princípio da prevenção. Lembram o que é? Se vocês ainda não viram aí a primeira aula, a gente trata dos princípios. Então, se você não lembra o que é o princípio da prevenção, da precaução e tudo mais, volta aí na aula anterior e fica ligadinho nisso, que com certeza pode ter alguma coisa dos princípios na sua parte, na sua prova, perdão, que é uma parte bem importante da nossa matéria. E também um dos papéis do poder público é promover a educação ambiental. Como que vai promover a educação ambiental, gente? Informando a população, conscientizando aí do que é a preservação, de como que as pessoas têm que agir para prevenir ou então para remediar os danos que elas podem estar causando aí no dia a dia ao meio ambiente. E também o controle da poluição. Quando a gente fala ali o controle da poluição, gente, a gente tem que pensar em todas as formas, tá? Não é só a poluição do ar, mas a poluição da água, poluição aí de todas as formas que você conseguir imaginar. Então vamos seguindo aqui. Papel dos particulares. Lembram que eu falei para vocês que não só o poder público tem esse dever aí de preservar e de proteger a natureza, mas também os particulares. Então vamos ver aqui. Lembram do princípio aí do poluidor-pagador? Então, olha a primeira coisa que traz aqui para nós como papel dos particulares: recuperar o meio ambiente degradado por ele. Então, se você não consegue mais reparar, trazer o status quo anterior daquele espaço, você vai ter que arcar aí com esse prejuízo. Lembrem do princípio do poluidor-pagador. Aqui, ó, também responsabilidade civil, penal e administrativa no caso de lesão ao meio ambiente. Então, quando você não conseguir voltar ao status quo anterior, vai ter que ser responsabilizado aí, que pode acontecer na esfera civil, penal ou administrativa. A preservação do meio ambiente, dos recursos naturais, para não acontecer desperdício aí dos recursos. Às vezes desmatam tanto e acabam nem utilizando, e aí vai muito recurso fora. Então, sempre usar de forma racional, consciente, ecologicamente, né? Indisponibilidade das terras devolutas, gente.
que é a proteção aí do ecossistema. O que são as terras devolutas? Isso aqui é muito importante, anota no seu caderno, por favor, aí com uma caneta forte para você não esquecer aí de dar uma olhada uns dias antes da sua prova. As terras devolutas são o seguinte: quando o Brasil foi descoberto, as terras ali, obviamente, não eram de ninguém. E aos poucos, as terras, os terrenos foram sendo de propriedades particulares, as pessoas foram se apropriando dessas terras. E mesmo assim, sobraram algumas terras que não obtiveram aí uma titulação, ninguém é dono. Então quem que é dono? O Estado. Então são chamadas aí essas terras de terras devolutas e são patrimônios então da União. E normalmente nessas partes aí são feitos aí patrimônios ecológicos. A gente vai ter proteção ambiental, porque ali, por exemplo, pode ter uma árvore específica ou pode ter animais específicos que tem que preservar, tem que garantir a proteção aí desses seres. Então, não esquece o que é terras devolutas, pode cair na sua prova, é a terra que não é de ninguém, especificamente, particularmente, mas que é da União. Também aqui, ó, papel dos particulares, né? As usinas que operarem com reator nuclear devem ter localização definida por lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. Então, se não tiver essa definição aí pela lei federal, as usinas que tratem aí, né, de operações com reator nuclear, elas não vão poder existir em determinado local se não tiver especificação na lei federal. Então, esse é outro papel dos particulares aí. E a gente tem mais uma coisa para falar aqui, sobre ainda, né, a Constituição e o meio ambiente. A gente vai ter um princípio aqui, que é o seguinte: o princípio da interpretação conforme a Constituição. Então, a gente sabe que a Constituição ela é a nossa carta maior, que é ela que vai ditar tudo como deve acontecer. E aí existem leis específicas, menores, mas elas têm que estar sempre de acordo com a Constituição, que é o nosso poder máximo ali da legislação brasileira. Então, só vai poder ter validade no mundo dos fatos a lei infraconstitucional que tiver de acordo com a Constituição, porque senão ela é inconstitucional, ela não pode ter validade, eficácia aí no nosso mundo dos fatos, ok? Então, sempre interpretar as leis infraconstitucionais de acordo com a Constituição, com os princípios constitucionais. E aí a gente tem também o princípio da máxima efetividade ou interpretação efetiva, que vai tratar dos direitos fundamentais. Porque a gente sabe que os direitos fundamentais, eles são aqueles, né, de todos os cidadãos e que eles não podem ser renunciados. Então, dar a maior eficácia possível para esses direitos fundamentais, para que eles não sejam violados e também para que eles sejam garantidos. Então, fechamos essa parte aí da Constituição e vamos agora para competência constitucional ambiental. Então, vamos aprofundar um pouquinho mais a matéria aí. A gente vai ter dois tipos de competências aqui: a competência material e a competência legislativa. A competência material, ela vai tratar aí do poder de execução. Quem que pode executar aquela determinada prescrição ambiental ali? Quem que tem que fazer acontecer? Isso aqui é competência material. E competência legislativa, a gente já está cansado de saber, né? Que é a competência para legislar sobre aquele assunto. Então, é para fazer ser eficaz no mundo dos fatos e o outro é para legislar. Então, vamos primeiro para a competência ambiental, que é mais tranquilo. Então, é o seguinte, ó. A competência material, eu falei errado, né? Eu falei competência ambiental, que é mais tranquilo. Não, é a competência material, gente. Desculpa, a prof tá maluca. Então vamos lá, competência material exclusiva da União vai estar prevista no artigo 21 da Constituição Federal.
Então vamos fazer a leitura aqui do artigo pelas partes que interessam aí para nós, obviamente falando de direito ambiental. Então vamos lá. Artigo 21. Compete à União, inciso 9, elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. Então, a elaboração e a execução de planos nacionais. Falou em execução, falou em alguma coisa que não seja legislar, é competência material. Vamos lá para o 18. Planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações. Então, percebam aqui, gente, olhem os verbos, ó. Elaborar, executar, planejar, promover, instituir. Então, tudo isso vai tratar de competência material. E aqui o 19, inciso 19. Instituir Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso. Ainda o 20. Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. 23. Explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer o monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições. Vamos lá. Letra A. Toda atividade nuclear em território nacional somente será permitida para fins pacíficos e mediante a aprovação do Congresso Nacional. Letra B. Sob regime de permissão, são autorizadas a comercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa e usos médicos, agrícolas e industriais. Sobre regime de permissão, são autorizadas a produção, comercialização e utilização de radioisótopos de meia-vida igual ou inferior a 2 horas. Letra D. A responsabilidade civil por danos nucleares independente da existência de culpa. Então, essa era a competência material exclusiva da União. E existe também a competência material comum, que vai ser aí, então, comum, como o próprio nome diz, à União, os estados, o Distrito Federal e aos municípios. Onde que está prevista essa competência material? No artigo 23 da Constituição Federal. Então, vamos fazer a leitura aí dos incisos que interessam aqui para nós, para nossa matéria. Inciso 3º, de competência comum, então, a proteção dos documentos, obras ou outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. 4. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. Então lembre da nossa primeira aula que o meio ambiente ele não vai tratar só da natureza, mas ele vai tratar também do meio ambiente do trabalho, dessa parte de patrimônio histórico da cidade. Lembrem que a visão tem que ser holística, a gente tem que olhar o meio ambiente como um todo. Então vamos para o inciso 6º. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Inciso 7º. Preservar as florestas, a fauna e a flora. Inciso 11. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. E, além aí desse artigo 23 da Constituição, para a gente tratar da competência comum, a gente tem também a Lei Complementar 140 de 2011, que também vai falar um pouquinho mais sobre a competência comum aí dos nossos entes federados. Então, o que essa lei traz para nós? Ela fixa normas de competência, de cooperação, perdão. Ela vai fixar normas de cooperação entre os entes federados aí.
E aí eu trago as minhas abreviações para o nosso slide poder ficar cabendo aqui na tela, né? Que é da União, dos Estados, do Distrito Federal e do município. Em ações administrativas relativas à proteção do meio ambiente, combate à poluição, preservação da fauna e da flora. Então, essa lei complementar, ela vai dizer o seguinte: é obrigação dos entes federados cooperarem entre si para que haja a proteção do meio ambiente, da fauna, da flora, combate à poluição, tudo isso que a gente acabou de ler aqui. E também vai prever a possibilidade de fazer consórcios públicos, convênios e acordos de cooperação técnica por prazo indeterminado, para que isso possa acontecer na prática, toda essa parte de proteção. Então, também aqui, ó, um asterisco, anota no seu caderno. As disposições da Lei Complementar 140 de 2011, elas não têm eficácia retroativa. O que acontece? Elas não voltam no tempo para agasalhar aqueles processos que já foram instaurados. E sim, ela só vai valer a partir da sua vigência. Então, só pode ser aplicada a partir da sua vigência. E então encerramos esse pedacinho de competência material ambiental e passamos para a competência legislativa ambiental. Não é tão simples quanto a competência material, mas também não é nenhum bicho de 7 cabeças aí. A gente vai sair da aula com a cabecinha esclarecida quanto a esse assunto. Eu sei que às vezes tem gente que olha a competência legislativa trava, mas aqui para a parte ambiental não é tão complicado assim quanto lá no direito constitucional, tá bom? Então pega o seu caderno, presta atenção aqui em mim, dá aquela espreguiçada, que eu sei que esse tema é cansativo, né? Mas aos poucos aí a gente vai entendendo, vai avançando na matéria e essa parte aí de direito ambiental vai ficando mais gostosa de estudar. Então, a competência legislativa exclusiva, ela vai ser tratada no artigo 22 da Constituição. E aí, o que eu peço para vocês? Façam a leitura do artigo aí, pausa o vídeo, lê o artigo e volta aqui comigo. Então, ela vai falar de competência exclusiva da União, obviamente, igual lá no competência material, né? Então, quando eu tratar de competência exclusiva, a União, ela é obrigada aí a legislar sobre as águas, energia, jazidas, minas e outros recursos minerais, também sobre as populações indígenas, atividades nucleares de qualquer natureza. Essa competência exclusiva da União, ela pode ser transferida aos estados somente a partir de lei complementar. Então não esquece isso, faz a leitura lá do artigo 22 e tudo que tiver prescrito ali pode ser transferido aos estados somente a partir de lei complementar. E a competência legislativa concorrente. Lá na competência material a gente falava que ela era comum e aqui a gente fala que ela é concorrente. Vai valer para todos os entes federados igual a competência material? Negativo, gente. Vai valer aqui, ó, para União, Estados e Distrito Federal. A gente olha que falta aqui o quê? Os municípios. E a gente trata no finalzinho da nossa aula de hoje apartado sobre a competência dos municípios. Então vamos lá. 2 ou mais entes da federação, legislam sobre a mesma matéria. Isso é competência concorrente. Qual que é o exemplo? Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre direito urbanístico, floresta, caça, pesca, fauna, conservação do meio ambiente. Olha aqui mais uma abreviação para vocês, né? Sempre quando eu colocar MA ou com pontinho ou MA maiúsculo, gente, é meio ambiente, tá? E recursos naturais de proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, paisagístico e responsabilidade por dano ao meio ambiente. Então, tudo isso aqui é de competência concorrente. Aonde que a gente encontra para fazer a leitura? Artigo 24 da Constituição Federal. Vamos seguindo. Importante, olha aqui, ó. Tá em vermelho, você anota aí no seu caderno de modo chamativo. A maior parte das matérias é de competência concorrente, quando a gente fala de direito ambiental.
À União cabe disciplinar as normas gerais e aos estados e o Distrito Federal, então, cabe legislar sobre matéria específica, como uma competência aí suplementar à competência da União. Então, nunca o contrário, gente. Nunca a União vai poder dispor aí sobre uma norma específica e aí o Estado sobre uma norma geral. Não. Sempre a União, que é o órgão hierárquico superior, faz norma geral. E aí o Estado, o Distrito Federal, sobre norma específica. O Código Florestal, por exemplo, ele é uma norma aí de caráter federal. Então, ele traz uma perspectiva mais geral sobre o que todo mundo tem que fazer no território nacional. E aí cada estado vai ter suas próprias legislações específicas que também tratem aí, né, de características florestais, por exemplo, mas de acordo com a especificidade de cada região, de acordo com a necessidade de cada estado aí. E a competência legislativa dos municípios, gente. Lembrem que a competência concorrente é só da União, dos Estados e do Distrito Federal. Mas a gente tem à parte a competência legislativa dos municípios. Ela vai estar prevista, então, no artigo 18, 29 e 30 da Constituição Federal. E ela vai falar o seguinte, que a competência comum para proteger o meio ambiente, né? Então, obviamente, essa é uma competência material, que o artigo 23 traz para nós, que para proteger o meio ambiente, olha o verbo aqui, ó, não é legislar, é proteger. Então, é uma competência material. Para proteger o meio ambiente, todo mundo tem que fazer. Isso aqui é claro, a gente não precisa que o artigo 23 diga para nós que os municípios também têm que proteger o meio ambiente. Mas para legislar, o que o município pode ter de legislação feita por ele próprio? Ele vai poder falar de assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Então, quando não tiver disposição federal ou estadual e precise falar sobre aquele assunto, vai o município, então, poder legislar sobre essa matéria de maneira suplementar. Gente, anota no seu caderno aí, parte de competência legislativa dos municípios. Tudo que você precisa saber é a letra A e B. A gente tem aqui, ó, outras letras, mas o principal, assim, a essência desse ponto aqui é a letra A e B. Então, anota no seu caderno. Os municípios podem legislar sobre interesses locais e de modo a suplementar a legislação federal e estadual que já exista. Letra C, vamos seguindo aqui. Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Letra D. Promover a proteção do patrimônio histórico cultural local, observadas a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. E é isso, gente. Então, ó, competência do município, interesse local, suplementar as leis estaduais e federais. Ou então, promover adequado ordenamento territorial, né? De modo a falar ali do controle do uso do território, ou então o parcelamento e a ocupação do território urbano. Também promover, olhem os verbos aqui, gente, a proteção do patrimônio histórico-cultural, lembra do meio ambiente como um todo, observadas a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Então, o município ele está sempre condicionado ao que a federação, né, a União, os estados falarem ali nas suas próprias leis, tá bom? Então, gente, para a nossa segunda aula tá bom por aqui, a gente vai continuando a matéria nas outras aulas, espero que vocês estejam gostando. Me adicionem aí nas redes sociais para ir acompanhando o que eu posto de novidade sobre o assunto, não só da matéria de direito ambiental, mas também sobre outras matérias que eu leciono aqui na Cultive. E
Aguardo vocês aí para a gente terminar essa matéria que é tão importante para a sua prova da OAB. Até mais!